Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é mais uma videoaula de uma disciplina que eu ministro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Simplificação de funções lógicas, o algoritmo de Quine-McCluskey. A simplificação de funções da lógica binária é um procedimento de minimização do número de termos nos parâmetros de entrada e ainda na soma de produtos de termos da fórmula da função. É realizável por meio de operação algébrica de redução de termos, pelo método do mapa de Carnot e ainda pelo método de implicantes primos, cujo algoritmo é atribuído a William Quine e Edward McCluskey. Para compreendermos o funcionamento do algoritmo, precisamos antes introduzir os conceitos fundamentais da sua teoria. Implicante. Considere uma função lógica f, dada na forma de tabela verdade, que requer uma fórmula na forma de soma de produtos dos termos, isto é, na forma normal disjuntiva. Um implicante da função lógica f é qualquer produto dos termos, ou seja, um intermo, que quando é verdadeiro, implica que a função também seja verdadeira, isto é, o intermo implica logicamente a função f. Um par de implicantes que diferem somente um termo, por exemplo, b e não b, é reduzível ao produto dos termos comuns a ambos, excluindo, obviamente, o termo divergente, por causa da relação na qual a e b, ou a e não b, é igual a a. Implicante primo é aquele que não pode ser substituído por uma combinação de quaisquer outros implicantes da mesma fórmula lógica, e logo é um mintermo suficiente para a função ser verdadeira. Como funciona o algoritmo Quine-McCluskey? Primeiro, obter a expansão de mintermos, que são os implicantes da função f, na forma de tabela verdade. Depois, reduzir a quantidade de implicantes através de aplicações da relação x e y, ou x e não y igual a x. Isso você vai fazer diversas vezes enquanto existirem pares de implicantes que admitem esta relação entre eles. Por fim, selecionar o conjunto mínimo de implicantes primos da lista dos implicantes que foi gerada no item anterior. Esta é a fórmula mais simples da função f, com implicantes primos essenciais, ou seja, aqueles que não podem ser representados por uma combinação de qualquer outros implicantes primos da mesma fórmula. Como a partir da lista fornecida de implicantes da função f, na forma de uma tabela verdade, é possível determinar os implicantes primos? Bom, primeiro, agrupar todos os implicantes da função f conforme a quantidade de dígitos 1 presentes. 2. Para cada linha do grupo com i dígitos 1, buscar outra linha no grupo abaixo com i mais 1 dígitos 1, que tem apenas um termo diferindo. São os implicantes combináveis ou reduzíveis. Um par de implicantes pode ser combinado se diferem em uma e somente uma variável, isto é, um termo d e outro termo d', tal que d é denominado termo don't care, o não importa, porque de fato ele pode ser eliminado dos implicantes
sendo analisados. Vamos analisar um exemplo. Considere a função lógica dada na forma de uma tabela verdade com 4 parâmetros termos de entrada A, B, C e D. De acordo com o algoritmo Quine-McCluskey, primeiro devemos agrupar os mintermos, os implicantes, de acordo com a quantidade de dígitos 1 que eles possuem na sua linha da tabela. Com nenhum dígito 1 formando o primeiro grupo, o 0, temos a linha 0. Com apenas um único dígito, número 1, nós temos a linha número 1, a linha número 2 e a linha número 8, que formam, portanto, o grupo 1. Com 2 dígitos 1, nós temos a linha número 5, a linha número 6, a linha número 9 e a linha número 10. Estes 4 implicantes, portanto, compõem o grupo 2. A linha número 7 e a linha número 14 têm 3 dígitos 1 e juntas formam o grupo 3. Agora, nós temos os implicantes agrupados em seus grupos. No grupo 0, o implicante de número 0. No grupo 1, os implicantes de número 1, 2 e 8. No grupo 2, os implicantes de número 5, 6, 9 e 10. E no grupo 3, os implicantes de número 7 e 14. Todos os implicantes foram agrupados pela quantidade de dígitos 1 que estão nas suas respectivas linhas da tabela verdade. De acordo com o algoritmo Quine-McCluskey, agora precisamos comparar cada implicante ou mintermo de um grupo com todos os implicantes ou mintermos de outro grupo, procurando pares de mintermos em grupos distintos que diferem em apenas um único termo. Ou seja, um termo, por exemplo, o A, em que em um implicante ele tem o valor dígito 0, e no outro implicante de outro grupo ele tem um valor de dígito 1, sendo que este é o único termo que diferencia os dois implicantes comparados. A identificação dos implicantes que divergem em um e apenas um termo, exemplo, A e não A, pode ser assinalada com um traço, que significa um terceiro dígito, além do 0 e do 1, que nós chamamos de don't care. No nosso exemplo, perceba que o mintermo ou implicante 0 difere do mintermo ou implicante 1 apenas no termo D. Portanto, estes dois mintermos podem ser reduzidos a um único implicante primo, onde o termo D é eliminado, restando apenas a combinação dos termos não A, não B e não C. Fazendo essas comparações em pares de mintermos de grupos distintos, nós chegamos aos primeiros implicantes primos. E nós assinalamos eles na coluna da direita. Os termos que não foram combinados permanecem, mas eles não serão analisados na etapa seguinte do algoritmo. Continuamos com a identificação de implicantes primos,
ou seja, aqueles que são obtidos pela eliminação de um termo divergente entre dois mintermos. Continuando a aplicação do passo 2 do algoritmo Quine-McCluskey, nós chegamos a assinalando na coluna da direita todos os implicantes primos que forem encontrados pela combinação de pares de mintermos de grupos distintos que diferem em apenas um único termo. Estes podem ser combinados, isto é, reduzidos a um implicante primo. Mais uma rodada de reduções começa com o agrupamento dos novos implicantes primos obtidos na rodada anterior, de acordo com a quantidade de dígitos 1. Em seguida, faça a comparação entre os novos implicantes primos que foram obtidos por redução e que diferem em apenas um termo. Considere que o traço é um terceiro dígito ao lado de 0 e de 1. Os implicantes reduzidos na segunda rodada, eles são listados na terceira coluna, à direita. Entre eles, haverá alguns estritamente iguais em todos os termos e que devem ser eliminados. Apenas uma das duplicatas deve permanecer. Esse é o caso dos implicantes obtidos pela combinação dos mintermos 0, 2, 8 e 10 e também do implicante primo obtido pela combinação dos mintermos 0, 1, 8 e 9. Terminando esta rodada, obtemos mais um implicante primo duplicado e, portanto, a duplicata pode ser eliminada, restando nesta rodada 3 novos implicantes primos. Observe que não é possível mais uma nova rodada e, portanto, já obtivemos todos os implicantes primos. Aqueles implicantes primos da rodada anterior que não foram combinados com nenhum outro implicante primo, portanto não foram reduzidos a um novo implicante primo, né? Eles permanecem. Eles são implicantes primos. Eles não foram reduzidos. É o caso do implicante primo formado da combinação dos mintermos 1 e 5, daquele formado pela combinação dos mintermos 5 e 7 e daquele formado pela combinação dos mintermos 6 e 7. Estes não foram combinados mais uma vez na última rodada, que resultou nos implicantes primos obtidos da combinação dos mintermos 0, 1, 8 e 9, do que foi obtido da combinação dos mintermos 0, 2, 8 e 10, e também do que foi obtido pela combinação dos mintermos 2, 6, 10 e 14. Qual o produto de termos que cada um dos implicantes primos encontrados pelo algoritmo é representável? Bom, nós temos o implicante primo 1,5, que é representável pelo produto de não A, não C e D. Nós temos o implicante primo 5,7, que é representável pelo produto dos termos não A, B e D. Nós temos o implicante primo
6,7, representável pelo produto de termos não A, B e C. Nós temos um implicante primo 0,1,8,9, representado pelo produto de termos não B e não C. Nós temos o implicante primo 0,2,8,10, representado pelo produto de termos não B e não D. Por fim, nós temos o implicante primo 2,6,10,14, representado pelo produto dos termos C e não D. Temos, portanto, 6 implicantes primos. No entanto, esses 6 implicantes primos obtidos ainda não são implicantes primos essenciais. Se você observar a fórmula obtida, existe ainda redundância, isto é, podemos aplicar a relação de redução entre pares de implicantes primos, obtendo, portanto, um novo implicante primo pela combinação deste par, pela redução da fórmula. Como faremos o último passo de simplificação? Liste os implicantes primos obtidos em uma tabela e os min-termos que foram dados logo no início do problema como colunas, e mapeie quais min-termos são representados porque participaram da combinação que levou à redução de número de min-termos para cada um dos implicantes primos obtidos. Nós teremos, portanto, o mapeamento entre os min-termos originais e os implicantes primos obtidos, quais são representados por que implicantes primos. Logo de início já podemos perceber que os min-termos 9 e 14 são representados por um e apenas um min-termo cada um deles. Então já podemos concluir que estes dois min-termos, o não B e não C e o C e não D, são implicantes primos essenciais e deverão permanecer na fórmula mais simplificada da função lógica dada no exercício. Estes primeiros implicantes primos essenciais, eles não representam apenas os min-termos 9 e 14. Eles também representam outros min-termos que participaram da combinação de min-termos que reduziu a quantidade de produtos da fórmula da função lógica dada. No caso do implicante primo essencial não B e não C, ele não representa apenas o min-termo 9, mas também o 0, o 1 e o 8. No caso do implicante primo essencial C e não D, ele não representa apenas o min-termo 14, ele também representa o min-termo 10, 6 e 2. Portanto, qualquer outro implicante primo que também tenha sido obtido pela combinação dos mesmos min-termos que já estão constando, já estão sendo representados pelos primeiros implicantes primos essenciais identificados, estão redundantes na fórmula e, portanto, poderiam ser eliminados dela. Este é o caso do implicante primo não B e não D. Ele é redundante. Este implicante primo foi obtido da combinação dos min-termos 0, 2, 8 e 10. No entanto, os min-termos 0 e 2
participam da combinação de mintermos que levou à redução de produtos de termos ao implicante primo não B e não C. Por sua vez, os mintermos 2 e 10 também participaram da combinação de mintermos que levou à redução de produtos de termos à forma do mintermo C e não D. Portanto, numa fórmula onde os mintermos não B e não C e C e não D estão presentes, ambos implicam no mintermo não B e não D, que, portanto, é redundante e pode ser eliminado. Observe que temos mais um implicante primo essencial, o produto de não A, B e D. Ele é obtido da combinação dos mintermos 5 e 7, que, no entanto, também fazem parte das combinações que permitiram a redução de produtos de termos na forma dos implicantes primos não A e não C e D e não A e B e C. Portanto, o implicante primo essencial não A, B e D implica, logicamente, junto com outros dois mintermos, os implicantes primos essenciais, que, portanto, são redundantes, não A e não C e D, e não A e B e C, que devem, portanto, ser eliminados da fórmula mais simplificada possível da função lógica. Esta foi mais uma aula do professor Bruno Braga para os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Aguardo comentários construtivos para as próximas aulas que nós vamos produzir. Um abraço e até a próxima.